parede da casa do seu Roger uma coleção de memórias. Eu vivo do passado, vivo de saudade, tudo que eu fiz na vida. Às vezes eu pergunto, meu Deus, será que eu fiz mesmo tudo aquilo que eu fiz? Nós nos conhecemos, tínhamos 26 anos de idade. Os dois trabalhávamos no circo, ela no Garcia e eu no circo do meu pai, Circo Nerino. As coincidências uniram o casal. Nascemos no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano que ela também nasceu. Memórias de felicidade que o tempo não apaga para o seu Roger, mas que já caíram no esquecimento da companheira de quase 70 anos. Minha mãe tem Alzheimer, minha mãe tem Parkinson, é diabética. Então ela necessita demais dos cuidados, né? Só não gosta de falar. Falo com ela, quase não responde, né, Anita? Mas ela escuta e sabe, ainda sabe tudo, né? Eu fico muito tempo cabeça com cabeça encostada, a minha cabeça na cabeça dela. Muito tempo. Seu Roger passa o dia inteiro assim. Eu dou todo o carinho que eu tenho na vida é dela, eu dou para ela. Meus beijos, minha paixão, tudo é dela, tudo é para ela, tudo. Quem também enche os dois de cuidados é a filha mais velha, Ronita, de 63 anos. Vai ficar bonita? Vai? É ela quem cuida do bem-estar, da saúde e da atenção que os pais merecem. Só tem uma palavra que eu posso dizer. O que seria de nós se não fossem as minhas duas filhas? O que seria? Nós nem existiríamos. Quando você coloca amor naquilo que você faz, tudo sai bem feito, né? Então, eu penso que foi o amor por eles que me fez abdicar de muitas coisas. Talvez tenha sido esse o meu destino. Não era para me ter filhos, não era para me ter casado. Então, eu não posso dizer que eu não tive filhos. Tive, né? Eu tenho 2 filhos de 90 anos. Ela teve de deixar de lado muita coisa para cuidar dos pais. Tinha vezes que eu não podia sair, né? Tem que cuidar, tem que dar janta. Hoje eu virei uma dona de casa para eles, né? Os remédios, todos os cuidados, né? Tem que ser supervisionados. No começo foi assim, eu fiquei em parafuso, né? Não sabia como lidar com a situação. De um lado, pais dependentes que necessitam de cuidados. Do outro, filhos estressados pelo peso da responsabilidade. É aí que começam os conflitos na família. Não querem que eu saia mais na rua. Eu ando ainda, mas com um pouco de dificuldade, né? Segurando uma bengala, eu ando na rua. Mas diz que eu posso cair e tal, não querem que eu saia. É perigoso, ele anda muito devagar, com bengala, as calçadas são horríveis, né? Ele pode ficar à mercê de assalto, de alguma coisa, né? Então a gente leva ele onde ele quer. Mesmo eles dependendo de mim, eu ainda tenho eles como uma referência minha. Mesmo que eu cuide, mesmo que eu faça, são eles a base da minha vida. Então, é o meu respeito por eles. Olá, bem-vindo à Escola do Amor Responde. Nós estamos hoje com o tema Pais e Filhos aqui, a transformação total de pais e filhos. Nós sabemos que família é uma caixinha de surpresas, né? Você acabou de assistir a matéria desta filha que escolheu dedicar a sua vida toda a cuidar dos seus pais. Algo que ninguém escolhe ao nascer, ninguém sabe o que vai acontecer na vida familiar no momento que nasce. Mas a família, ela nos traz muitas surpresas, muitas situações que nós muitas vezes nunca imaginávamos iria acontecer. Como, por exemplo, você tem um filho, uma filha, e aquele filho que você tanto sonhou e projetou para o seu futuro, que seria uma criança, um jovem, um adulto, que te traria tanto orgulho, tanta alegria, esse filho acaba tomando um caminho completamente diferente daquele que você sonhava.
E quando o contrário também acontece? E quando você é um filho, uma filha, que está começando na vida e, de repente, aqueles que deveriam ser a coluna da sua vida, seu pai e sua mãe, não estão lá para você, ou talvez estão precisando de mais ajuda do que você mesmo. Hoje nós vamos tratar do tema de filhos que se tornam pais dos seus pais. Fique com a gente aqui, nós temos muitos convidados que vão falar das suas experiências. Eu quero apresentar os nossos convidados agora. Nós temos aqui a Silvana com o seu filho Rickson ao lado, bem-vindos. Olá, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? E o Richard aqui também, que se viu responsável dos seus irmãos por causa do problema que ele teve na sua casa com os seus pais. Logo, a partir de que idade, Richard? A partir dos 12 anos já, Renato. 12 anos. Desde os 12 anos de idade já tive que tomar essas responsabilidades. Tomar conta da casa. Tomar conta da casa. Literalmente. Literalmente. Nós vamos explorar a história do Richard aqui daqui a pouquinho. E claro, as nossas colegas aqui, a Bianca e a Raquel, que vão nos ajudar no tema de hoje. Tudo bem? Tudo bem, Renato. Olá, Renato. Vocês não têm experiência disso não, né? Eu tenho na minha família, Tem? acontece exatamente o que eu até me emocionei aqui, porque acontece exatamente isso na minha família, com a minha mãe. O quê? A minha irmã cuida da minha mãe exatamente assim como essa moça. Ela saiu do trabalho, ela vive para cuidar da nossa mãe. Por questão de saúde. De saúde da minha mãe. Ela tomou, assim, adotou mesmo. E é exatamente assim, é chata com a comida, não deixa minha mãe fazer as coisas. É exatamente isso. Ela virou a mãe na história. Eu não em relação a responsabilidades entre pais, mas sim em ter responsabilidades muito cedo na vida. Experiência comigo mesma, por eu ter saído de casa muito nova para estudar. Então, sim, eu tive que ter responsabilidades desde muito cedo, Renato. E você, como estudante de medicina, também eu imagino que você, não sei se já encontra no seu trabalho preparatório, mas com certeza vai encontrar em pacientes, não é? Como a gente viu aí, pessoas que começam a chegar a uma certa idade, a saúde fica fragilizada e os filhos têm que dar apoio aos pais, não é? E muitas vezes isso não acontece. Infelizmente, a gente vive hoje numa sociedade em que os filhos muitas vezes não têm tempo para os pais. E nem paciência, né, Renato? Essa paciência eu acho que é fundamental. Às vezes a minha irmã grava áudio da minha mãe brigando com ela. Eu não vou comer isso, não vou comer. E ela, olha só o que sua mãe tá me falando, Bianca. Aí eu tenho que ligar ela, mãe, a mãe tem que comer isso, mãe. Quer tomar Coca-Cola? Não pode tomar Coca-Cola. E outros, às vezes, não sabem a importância desse cuidado, né? Porque igual a Bi falou, não deixa comer, mas assim, não sabe a importância do remédio, por exemplo, que ela disse na reportagem. Eu achei muito interessante, porque como estudante, eu sei que realmente é importante a medicação, o horário da medicação, que não pode esquecer da medicação, por exemplo, o remédio da pressão. Então, muitos filhos não sabem dessa importância, por isso que não se atentam, né, Renato? Também tem essa falta de conhecimento que prejudica. Os filhos, eles têm que desenvolver também um certo cuidado pelos pais. É uma coisa talvez nova, um conceito novo, um conceito diferente, porque os filhos normalmente não são criados para cuidar dos pais, não é? Talvez no passado isso era mais comum. Eu vejo que no tempo dos nossos avós havia muito essa consciência de que os nossos filhos vão cuidar de nós quando nós estivermos velhos. Mas hoje os pais muitas vezes preparam os filhos para o mundo. Você vai ter carreira, você vai ter isso, aquilo. Também os pais não educam nem os filhos a cuidar, porque hoje muitos filhos não querem nem ter filhos. E não querem nem cuidar deles mesmos. Exatamente. Então, pelo fato de não querer ter filhos, eles não se preocupam com nada, eles só são cuidados, né? Exato. A Silvana, que está aqui, tem uma experiência muito pessoal quando ela se viu na situação em que ela teve que cuidar da própria mãe, não foi isso? Na verdade, a minha mãe ficou viúva, né? Meu pai faleceu e a minha mãe era totalmente dependente do meu pai. Para ir até ao supermercado, ela precisava do meu pai estar junto. E quando ele faleceu, que foi uma coisa assim, meia súbita, né? Apesar da gente saber que ele já sofria de problema do coração, usava marca-passo, mas ele morreu de repente, né? Porque a gente sempre programa, né, na nossa cabeça de que ele vai ficar numa cama, doente, né? E não assim, depois de um jogo, né? E foi o que aconteceu. Com que idade você tinha? Eu tinha 19 anos quando ele faleceu. E então nessa parte burocrática de resolver até os trâmites do funeral, de dar entrada na aposentadoria, de ensiná-la a ir ao supermercado, o que comprar, como funciona, tudo mais, eu fui auxiliando ela, né? Isso durante uns 3 anos, quando ela veio a se casar.
E depois que ela se casou novamente, a minha irmã, que na época tinha 11 anos, não quis ir, porque ela não aceitava o padrasto, né, o nosso padrasto. Então eu tive que assumir a responsabilidade da minha irmã também. Tive que ir ao conselho tutelar, comunicar a eles o que estava acontecendo, o que eu poderia estar fazendo. E por ela ter direito à escolha, por conta da idade, então ela pôde escolher. Então eu quero ficar com a minha irmã e ela foi o que ela fez. Aí assinei um termo de responsabilidade. E fiquei com ela e nessa época eu também já tinha o Rickson. Então, você, a essa altura, já era 20 anos, 20 e poucos anos. Isso. Você já era mãe do seu filho e tornou-se, basicamente, a figura de mãe da sua irmã também. Exatamente. Aí, quando ela... Foi aí que entrou a minha parte também de ter que prover. Eu tinha que trabalhar tanto para sustentar a minha irmã como o meu filho também. Então, eu imagino, obviamente, que você deve ter tido muitas dificuldades, porque é o que eu falava no início. A família é uma caixinha de surpresa. Eu imagino que na sua adolescência você jamais imaginava que o seu pai iria falecer. De maneira... Quando você estava com 19 anos, que você iria se tornar mãe ou que você iria ter de cuidar da sua irmã como se fosse mãe dela. Quer dizer, de repente, tudo assim veio sobre você. Veio. E na minha cabeça, o meu sonho, né, era o que? Era casar, ter minha casa, né, ser uma boa mãe, uma boa esposa, a dona de casa, a dona do lar, né? E, de repente, eu tive o meu filho, como eu gostaria mesmo de ter, só que de uma maneira totalmente diferente do que eu jamais imaginei ter. E logo o Rickson entra na história, ele vai contar pra gente como que, a partir de que idade você teve que começar a cuidar da casa, Rickson? Então, eu comecei a partir dos 7, né? Dos 7 anos. Dos 7 anos, porque minha mãe tinha que trabalhar, né? Então era eu e meu irmão. Então, basicamente, a casa era minha. Eu tinha que lavar a louça, eu tinha que pôr meu irmão pra jantar, pra dormir. E aí, todos os dias, a mesma rotina. Então, era meio que a figura paterna dele, né? Um exemplo. Vamos saber como que isso veio a acontecer daqui a pouquinho. E como você vê, talvez você está vivendo uma situação muito parecida, muito semelhante na sua família, na sua vida. Porque você viu acontecer diante dos seus olhos, dentro da sua casa, coisas que você jamais imaginava, você jamais esperava. Questão de saúde, questão de comportamento, ou de planejamento, ou a falta de planejamento, planos que não vieram a se concretizar, o contrário desses planos foi o que aconteceu. E você então não sabe ou não soube lidar com isso. E hoje você se encontra frustrado, uma pessoa ansiosa, talvez amarga com a vida, chateado. Poxa, minha vida não foi nada daquilo que eu queria, nada daquilo que eu planejava. E você se torna uma pessoa infeliz. Mas o que você pode aprender de tudo isso? O que você pode fazer para administrar essa situação e fazer de tudo isso uma coisa positiva, ao invés de um fardo, ao invés de uma razão de tristeza na sua vida? Nós vamos saber mais sobre isso daqui a pouquinho. E se você quiser ajuda familiar, se você está precisando de um conselho, de uma palavra amiga, de conversar com alguém, se você está vivendo uma crise familiar agora, eu queria colocar à sua disposição o telefone da Escola do Amor Responde, que está agora no seu vídeo. Ligue a qualquer momento se você quiser conversar com alguém, você quer pedir um conselho, desabafar, pedir uma orientação, conversar com alguém da nossa equipe. Então, ligue para o 0 Operadora 11 3573 3535. Agora, veja um novo termo que muitas pessoas desconhecem, chamado pedocracia, que significa filhos que mandam nos pais. Veja só como que muitos pais estão criando seus filhos e aquele ditado famoso vem à mente, criando cobras para lhes picarem lá na frente. Preste atenção. Você que é pai ou mãe, fique atento a esta palavra, pois em algum momento irá se identificar com ela. Pedocracia. Você sabe o que é? Eu não faço a mínima ideia. Não. Pedocracia, nunca ouvi falar. Você sabe o que é pedocracia? Não. E você? Também não. A pedocracia está mais presente do que nunca. É o novo termo utilizado pelos psicanalistas para se referir às crianças que são criadas sem limites.
Você que é pai ou mãe já passou pela situação de não conseguir dizer um não para o seu filho? E as birras começam logo cedo, seja no supermercado, quando eles batem o pé exigindo o que querem, em casa, quando decidem o que vão comer ou vestir. Para os especialistas, essas criancinhas superpoderosas e que fazem as ruas regras se transformarão em adolescentes arrogantes e depois em adultos fúteis e irresponsáveis. Eu acho que tem uma geração de pais metidos a pais modernos. Aquela história, eu vou ser amigo do meu filho. Meu filho é igual a mim. E ele mistura e perde o limite, perde essa fronteira de amizade e respeito a pai e mãe. Porque, querendo ou não, pai é uma coisa, filho é outra. Então, diante, eu acho, dessa falta de freio por muitos pais, mães, eu acho que as crianças, elas acabam mandando no ambiente familiar. Antigamente a gente tinha um orgulho quando, minha mãe me conta, né, na época da minha avó, que havia um orgulho quando o professor muitas vezes chamava atenção. Hoje não, vai o professor chamar a atenção de uma criança, procurar corrigi-lo, que a mãe vai contra o colégio. Então o professor ele não tem mais autoridade. Por quê? Porque eu creio que os papéis eles estão se invertendo. Eu acho que por não ter comunicação com os filhos como deveria, eles acham que o que eles vivem na rua é maior do que o que eles aprenderam em casa. Devido à correria do dia a dia, muitas vezes os pais esquecem de dedicar a sua vida aos seus filhos. 2 casos recentes chamaram a atenção e ganharam milhões de visualizações na internet. O primeiro é sobre um menino de 7 anos que destrói a sala de aula de uma escola municipal no interior do Rio de Janeiro. Nas imagens é possível ver que ele derruba móveis, objetos e joga materiais escolares no chão. Em nenhum momento do vídeo é possível ver o garoto sendo repreendido pelos responsáveis da escola. O segundo caso mostra uma mãe que não consegue conter o filho. Nas imagens é possível ver que ele, para chamar a atenção da mãe, joga as revistas da recepção no chão. E sem obter êxito, acaba deixando a mãe semi-nua diante da recepcionista. Essa inversão de valores tem sido cada vez mais comum no nosso dia a dia. Os pais satisfazem os desejos dos filhos ao ouvir qualquer sinal de choro. Em alguns casos, as consequências dessas crianças sem limites refletem no nosso sistema prisional. Segundo a Secretaria do Sistema Penitenciário de cada estado, 32 mil adolescentes de 16 e 17 anos deram entrada nas unidades para o cumprimento de medidas socioeducativas no país em 2014. E segundo o ditado popular que diz, educação vem de berço, você está sabendo dizer não para os seus filhos? Eu acho que essa é a parte mais importante de ser pai, você saber dizer não. Dizer sim é fácil. Quero sorvete, toma. Quero doce, toma. Quero brincar. Então tem determinadas horas que você tem que impor o limite. Olha, não. Por quê? Explica. Por que isso e pronto. Mas eu não quero. Não, falei, acabou. Eu acho que as nossas famílias realmente estão um pouco despreparadas. Hoje, como eles são muito independentes, às vezes eles conseguem nos envolver e tomar a decisão que eles querem. E como a gente trabalha fora, às vezes a gente quer compensar eles de outra forma, entendeu? Bom, nós tivemos aqui no estúdio algumas reações diante desta matéria. Eu queria perguntar aqui quais os pensamentos, quais as opiniões. O que vocês pensaram? Diga aí, Richard, você viu essas crianças aí, esses pais? O que você pensou? De início, eu já lembrei do meu sobrinho, né? É? Que meu sobrinho, ele é bem atentado mesmo. Vamos falar o português, claro, né? Meu sobrinho, ele apronta. Daquele tipo ali que a gente viu? Dali pra pior. É? Já teve até caso dele quebrar até dente do menino da escola dele. E ele é muito elétrico, né? E os pais tentam controlar ou deixam mais à vontade? Som até um pouco equilibrado, mas ele é bem rebelde mesmo e pinta e borda, né? Hiperativo. Hiperativo. Ok, diga aí, Rickson. É um pouco complicado, porque eu já sou pai, né? Então eu já
Já Você de deixa olho seus já. filhos? Não, Qual a já. idade do seu? O meu tem 2, mas se deixar, ele age como se tivesse 18 Mas isso e que é manda. interessante, você falou algo certo. Se deixar, Ah, né, Renato? entendeu? Porque você disse, ele é tentado e tudo. Na verdade, ele é uma criança hiperativa que está sendo habilitada a ser rebelde e destrutiva, como no caso desse menino que a gente viu. Então, no caso, os pais habilitam os filhos a ser daquele jeito, permitem que seja daquele jeito. Ele tem horário pra tudo. De comer até ele dormir. Então ele sempre tem que. Eu tenho que manter o dia dele sempre cheio pra ele sempre estar queimando energia. Então ele chega da escola, brinca, janta, toma banho, vai dormir. Aí a gente sempre procura fazer algo diferente, mas chegar a esse ponto ele não tá Isso é nem doido. importante, ter regras e limites, né? É muito importante. Fala, Silvana. Isso, e incrível que o Rickson, ele aprendeu essas regras com o padrasto. Que ele tanto tinha conflito, né? Porque quando ele era pequeno, que ele se viu substituído pelo padrasto, né? Depois com 9 anos. E hoje ele aplica as coisas com o meu neto. E que incrível que é realmente como ele falou mesmo. O meu neto, se deixar, ele vira a cabeça de perna pro ar. Então, essa parte é interessante, onde nós deixamos no bloco anterior, que você, aos 7 anos, mais ou menos, você falou? 7 anos eu já tava meio que dono da casa, né? Então... Por que isso aconteceu? Sua mãe teve que sair para trabalhar? Porque minha mãe ela não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou ela trabalhava e mantinha a casa, ou ela ficava com a gente e cuidava. Então ela optou pelo lado dela estar trabalhando, enquanto eu era responsável pelo meu irmão. Então... E não tinha opção, Silvana? Não tinha opção. Foi uma situação assim, o meu primeiro relacionamento foi assim, traumático. Foi traumático. Então eu tive que praticamente sair da cidade assim, fugida, para sair desse relacionamento que eu tinha. Então era eu e eles dois. Então ou a gente formava uma equipe, ou então não ia funcionar. E foi durante uns 3 anos, uns 2 anos mais ou menos, que a gente viveu assim. E você trabalhava o dia inteiro? Eu trabalhava em 2 empregos. 2 empregos? Saía de manhã, voltava que horas? Eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava de segunda a sexta, numa confecção. E assim, de final de semana e um dia na semana, eu trabalhava como garçonete, para poder dar conta do recado. Então eles ficavam em casa o tempo todo? O único horário que eles não estavam sozinhos é o horário que eles estavam na escola, que era meio período. Mas no restante dos dias eles ficavam sozinhos. Você não teve medo de deixar os seus filhos pequenos? Eu sempre procurava assim, como eu morava de aluguel, eu procurava sempre uma casa onde já havia algum outro morador. Para poder já ter essa segurança. Então a outra família meio que vigiava se caso viesse a acontecer alguma coisa, né? Mas eu já deixava as regras. Não é para fazer isso, não saia do portão, não quero que encontrar você na rua. Então eles já tinham as regras. E inclusive da reportagem, eu acho que eles ouviram mais não da minha parte do que sim. Como é que você entendeu a situação, ou entendia a situação na altura, aos 7 anos de idade? Você tinha consciência do que estava acontecendo, de responsabilidade? No começo foi um pouco complicado, porque como ela falou, né, ela tinha um relacionamento meio conturbado com meu pai, então a gente não sabia muito da relação deles. Então aí eu ficava me perguntando, cadê meu pai? Aí depois de um tempo eu comecei a focar mais no meu irmão, né, porque como ele era muito pequeno, então ele precisava de uma atenção. Então era muita coisa para você assimilar. Você tinha que dar comida pro seu irmão, você tinha que pôr ele para dormir, você tinha que pegar ele na escola. Então acabei que eu meio que foquei tanto nisso que eu esqueci de todo o resto, né? Mas conforme você foi crescendo, chegando na idade da adolescência, você não sentiu assim, tipo, eu me anulei por causa disso? Né, na adolescência foi onde pegou, né? Porque eu tava tão acostumado em ser responsável pelo meu irmão que aí chegou o meu padrasto. Aí, tipo, peraí, né? Aí você fica naquela expectativa, o cara chegou ontem, já quer sentar na janela. aí é aquela... Vai tomar o meu lugar do homem da casa. Aí, peraí, vamos devagar, né? Aí foi aí que chegou as regras, né? Aí eu não dava regra, né? Eu tinha que obedecer. Você só cuidava, dava comida, né? Eu que colocava as regras. Aí depois de um tempo, eu recebia ordens, né? Então aí você fica fica com receio no início. Aí a gente ficou, acho que num pé de guerra durante 10 anos. Então, era ele com sim e eu com não.
E aí, aquela, né, você estudando em escola fora, então você acha que seus amigos estão abalando, então você vai na ideia de todo mundo. Só que aí depois de um tempo, eu até lembro de um conselho que meu tio me deu uma vez, ele falou assim, que amigo não é família. Então, aí eu usava sempre no meu irmão, e aí a gente nunca foi desunido, a gente sempre manteve uma linha, né? E aí só que o pé de guerra com o meu padrasto foi inevitável. Mas ele tentava te dar com bons conselhos, obviamente, porque você não tinha maturidade para entender essa nova fase da sua vida. Porque assim, acho que todo adolescente pensa assim, né? Ele é meu padrasto, não é meu pai. Então ele não tem que me dar ordens. Eu pensava assim, né? Só que aí depois do tempo eu vi que quem tava me dando a educação era ele, não era meu pai. Meu pai tava ausente, entendeu? E era disso que eu precisava na época. De uma figura paterna ali me indicando onde que eu tinha que ir. Então, meu primeiro emprego, ele que me deu os conselhos, namorada, por mais que ele não tivesse experiência, ele procurava dar um caminho certo, escola, ele sempre estava no pé, tanto de mim quanto do meu irmão, né? E aí, querendo ou não, a gente era até um pouco parecido, né? Porque ele é artista e eu queria ser também, então a gente... Só que era aquela, eu não pedia por orgulho, né? Não dava pra fantasia. Não dava, não E dava. como que ele lidou, o padrasto do caso do Rickson, como que ele lidou com a situação? Ele teve a paciência de conquistar aos poucos, ou ele tentou mais impor a posição de pai sobre ele? Como foi? Não, em momento algum ele tentava impor. Ele tentava sempre mostrar e educar. E tanto que muitas vezes quando tinha que repreendê-los por algum motivo, ele falava que era eu que tinha que fazer isso. Porque eu era a mãe e ele estava ali só para orientar, né? E ele teve muita paciência. Muita paciência. Até hoje, se eles precisarem da ajuda dele, ele está ali, ele orienta. O que precisar dele, ele está ali. Ele comparece. Que é muito importante, né, da parte em famílias mistas, né? Ou a pessoa que está chegando, e já numa família que tem filhos, ela tem que ter a sabedoria de não impor isso, de não chegar dando cartada e falando agora eu vou ser o seu pai, ou você é a sua nova mãe, enfim. Isso não é sábio. E a criança já está com a dificuldade de aceitar aquela nova situação. E agora, ver a nova figura como autoridade sobre ela, realmente pode complicar muito, né? Tem que conquistar o espaço, né, Renata? Eu acho que no caso do Rickson, ele sentia assim, eu era o homem da casa, né? Eu cuidava da minha mãe, eu cuidava agora. Que esse homem chegou aqui e tá querendo fazer tudo que eu já fazia? Não, aí não dava. Concorrência masculina, né? O homem da casa contra o novo que chegou, realmente. Exatamente. E ele, assim, uma coisa que eu achei muito, muito importante, que ele teve esse, né, no caso do padrasto, meu ex-companheiro, ele tinha todas, assim, as qualidades que eu buscava num pai para os meus filhos. Então eu confiei e confio, né, na educação que ele deu para os meus filhos, assim, de olhos fechados. Pelo mesmo a gente não estando mais juntos, né, mas ele tudo, em tudo, coisas assim que até eu acho que nem eu, né, por ser mulher, não imaginava que ele pudesse ensinar para os meus filhos. E esses princípios, eu gostaria que o Rickson falasse, quando a gente voltar da matéria, o que você aprendeu depois de tanta resistência. Você falou 10 anos. Foi, 10 anos. Quer dizer, depois de tanta resistência ali, o que você aprendeu, e mesmo naquele embate ali de egos, você acabou absorvendo alguma coisa que hoje você aplica com o seu filho. E muita coisa. Daqui a pouquinho você vai falar sobre isso. Você vai ver agora a matéria que fala sobre o trabalho da transformação total de pais e filhos. Você entende, pela conversa que nós estamos tendo aqui, o quão importante é você voltar a sua atenção para este tema. Você é um pai, você é uma mãe e você talvez tem que lidar com situações que você não planejou na sua vida, como uma separação, como um desemprego, uma necessidade de trabalhar fora, deixar o seu filho sozinho ou com outras pessoas. E você hoje fica colhendo frutos, resultados dessas situações adversas. Como agir? Como tirar fazer do limão uma limonada? É por isso que a transformação total de pais e filhos tem ajudado os pais e os filhos a entenderem os seus problemas e agirem com sabedoria para fazer o melhor de uma situação difícil. Preste atenção. Aline e Guilherme são casados há mais de 10 anos e têm 3 filhos com idades diferentes. Os dois sempre tiveram conflitos em relação aos pequenos, principalmente com o recém-nascido.
Quando nós chegamos, a gente brigava muito. Eu tinha problema com vício, eu fumava e isso criava sempre problema entre a gente brigava demais, né? A gente tinha um filhinho pequenininho, nós temos, né? Ele era bebê e mesmo com ele recém-nascido, eu continuei fumando, assim como eu fazia grávida. Então a gente tinha muito problema com isso. Sabendo que ela estava fumando, isso causava muito transtorno, muita apreensão pra gente, né? E fazia mal pro bebê. Então você se sentia incapaz, impossibilitado de alguma forma de poder ajudar ou resolver o problema. Por causa dos vícios, as brigas se tornaram frequentes. Geralmente ele vinha conversar, eu não aceitava, porque eu sabia que eu estava errada, mas não aceitava. Foram anos vivendo nessa situação, mas nos últimos 8 meses as coisas pioraram. Foi então que Guilherme decidiu dar um basta. Depois de uma briga nossa, né, ele falou pra mim, nós vamos mudar de vida, nós vamos mudar, tudo vai mudar na nossa vida. E aí a gente começou a participar, né, das palestras, né? A família é tudo, né? E se a gente não tá bem com a família, a gente não vai bem em área nenhuma. Eles vieram até a palestra Transformação Total de Pais e Filhos com a Cura dos Vícios. E em poucos encontros já sentiram a diferença. Eu fui liberta dos vícios, né? Eu parei de fumar. Mudou tudo, porque quando você não tá bem, você não tem paciência com seus filhos. Seus filhos querem brincar, você não quer. Seus filhos estão ali falando do seu lado, te incomoda, você grita com eles, entendeu? A gente aprende a como lidar, a esposa com o marido para com a esposa, ambos para com os filhos. Nos ajudou e tem nos ajudado a cada dia. A culpa atrapalha você de ser pai, de ser mãe. Você não fala o que você tem que falar para o seu filho. Até mesmo a linguagem corporal do culpado dá para ver de longe. E muitos filhos conseguem enxergar, conseguem ver isso. A culpa não ajuda, atrapalha. Ele vai tirar proveito dessa forma que você sente sobre você mesmo. Vai atrapalhar você também de ser um pai prático, porque você vai ficar na emoção, você vai ficar sentimento ali, vai ficar sentindo a culpa e querendo ver como que você pode compensar, né? Você não está sendo prático. A vida familiar da Ângela e do Marcos também não era nada fácil. Antes de participar era difícil, porque tinha muitas brigas, tinha os vícios, tinha tudo, né? Era só destruição, desgraça, briga, quebrava tudo dentro de casa. Os filhos já não respeitavam mais, ficavam nas drogas, era 2, 3 dias fora de casa, só destruição. Marcos era viciado em álcool, maconha e cocaína. Todo dia era luta. Ele saía de manhã para trabalhar, mas quando chegava já chegava outra pessoa. Então, a gente mais brigava do que conversava. Ângela não sabia mais o que fazer, já que o respeito tinha se perdido dentro da própria casa. Foi então que, a convite de amigos, ela decidiu vir até as palestras e trouxe o marido também, há pouco mais de 1 ano. Convidei ele, nos primeiros dias ele sentava lá atrás, não queria ficar lá na frente comigo. Depois ele foi se soltando, vendo tudo isso e acabou gostando e fazendo o tratamento direitinho. Os vícios ficaram para trás e a vida foi transformada. Hoje a vida é muito boa para nós, bem diferente do que era antes. É só paz, harmonia em casa, sem briga. Os filhos hoje em dia respeitam mais nós, tem mais respeito com nós dois e é isso aí. Não tem mais aquela questão, incurável, eu sou um problema crônico, eu sou um nóia, eu vivo na rua porque eu uso crack e minha família não me quer. Não tem mais isso. Participe você também e venha compartilhar dessa mesma felicidade. A palestra é importante porque faz a gente acreditar em nós mesmos. A importância da palestra é o que é explicado lá dentro, a gente tentar colocar no nosso dia a dia. Tudo parece que clareia, parece que muda, né? Venha, porque a entrada é franca e há estacionamento no local. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos acontece todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Não adianta, como pai, como mãe, você ficar brigando, xingando, ameaçando, reclamando, criticando, fazendo o que não funciona.
Problemas familiares todos nós temos, toda família tem, das melhores às piores. Mas sabe qual é o erro de muitos pais? É não fazer nada. Não fazer nada. Deixa o assunto rolar, deixa o problema rolar. Às vezes, em nome de, é coisa de jovem, é coisa de adolescente. É uma fase, vai passar. Só que essa fase já está durando 2, 3, 4 anos, 5 anos ou mais. E não passa, só piora. É óbvio que se você simplesmente deixar uma situação rolar e você não tomar atitude, ela não vai melhorar por si só. Agora, esse é um erro, não fazer nada. Um erro pior que não fazer nada é você fazer errado. É você fazer coisas que agravam a situação. Como eu falei há pouco, você xingar, ficar nervoso, você tentar ser muito rigoroso na disciplina, pesar demais a mão, às vezes você tenta agredir, usar da disciplina que os seus pais usaram com você quando você era criança, talvez uma disciplina física, de bater, de colocar de castigo, que funcionou talvez para você, mas que hoje não funciona para os jovens, para as crianças de hoje. Então é preciso que você aprenda uma maneira mais eficaz de lidar com a situação. E esta é a proposta da palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Como você acabou de ver, muitos pais, muitos filhos têm sido ajudados através desse trabalho. Você chega aqui no Templo de Salomão, você assiste a palestra e você é apresentado maneiras novas de lidar com velhos problemas. Você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor. Você que é jovem e tem problema com os seus pais também, você vai saber como lidar com isso e melhorar essa convivência. Eu quero convidar você para estar com a gente neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, a palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Você é bem-vindo, a palestra é gratuita e aberta ao público. Nós temos uma creche especial destinada às crianças. O estacionamento no local é gratuito, você não paga o estacionamento, você não paga a creche, mas você precisa vir com a sua mente disponível, aberta para aprender novas maneiras. Se você tem alguma maneira, aliás, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito desta palestra, você pode ligar agora para o telefone no seu vídeo. 0 Operadora 11 3573 3535. Nós vamos a uma pausa e já voltamos para continuar a conversa aqui com os nossos convidados. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Como lidar com a nova geração que o mundo hoje, tem nos surpreendido. Tem sido maravilhoso. Os ensinamentos que eles passam, eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Estamos de volta aqui com a Transformação Total de Pais e Filhos. Estamos falando hoje sobre o tema Filhos que se tornam pais dos seus pais. Estamos aqui acompanhando a história da Silvana e o seu filho Rickson, que a partir dos 7 anos de idade teve de assumir as responsabilidades da casa, ser a mãe do seu irmão, não é isso? Ser o pai, depois teve aquele confronto com o seu padrasto que você não aceitou bem. Mas apesar de tanta resistência, por 10 anos você resistiu à presença do seu padrasto que queria somente te ajudar, você acabou aprendendo, vendo que ele tinha muitas coisas boas para te ensinar. Foi, aprendi muita coisa.
foi uma forma de vida diferente, né? Porque ele teve uma infância um pouco militar, né? Os pais dele eram militares, então ele passou isso pra mim. Mais pra mim, porque meu irmão ele era muito novo, então o foco dele não era tanto meu irmão. Então ele sempre, o nosso castigo não era apanhar, essas coisas, ficar no canto. Era igualzinho no exército, era flexão, era assim. Então a gente... Eu e meu irmão até brinca, né? Que meu irmão fala que deu sorte, né? Porque não arrumou a cama, 10 flexões. Bem isso. Pegou no seu que escondido, paga 10. Fitness, né? Era bem isso. Aí, só que assim, que nem aprender a lavar a louça, foi ele que me ensinou, fazer comida, como ele trabalhava à noite, né? E minha mãe não tava em casa, então, é assim assado que faz. O café também, só o café que eu achei um pouco desnecessário, né? Porque até hoje me exploram, né? Ah, é? Me exploram até hoje. O café é bom. O café. Não, você aprendeu muitas coisas boas. O que você guarda com você até hoje que você passa para o seu filho em termos de princípios, de comportamento, de regras? Olha, meu padrasto ele sempre falou assim que você tem que honrar com aquilo que você fala, né? E você faz. Então ele fala, isso que eu passo pro meu filho. Tudo que eu prometo, por mais que ele não vai perceber ou que ele não vai lembrar, eu faço para cumprir. Porque promessas para mim tem um peso muito grande. Uhum. E ele sempre, eu falo que eu vou fazer isso para minha casa. Eu falei que ia casar, ter meu filho, tudo certinho. Pra dar uma infância para ele que eu não tive, né? E foi exatamente o que ele me deu, né? Por mais não sendo meu pai, ele me deu uma infância de um certo luxo, vamos pôr assim, né? Me deu casa, comida, tudo, educação. Uhum. E hoje em dia eu valorizo muito isso, contanto que hoje a gente se dá bem. Ele é músico, eu também quero ser, então tem um pouco disso, né? Uhum. Ele me deu muita força nesse tempo. E hoje a gente se dá bem, só que nesses 10 anos aí foi meio... Aprendeu finalmente, caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Bom, pelo menos caiu a ficha, né, Silvana? Pelo menos. Pelo menos. Às vezes demora, mas... Demora. Aquilo que os pais semeiam fica plantado, né? Às vezes os filhos rejeitam, tem aquela resistência e tal, mas os pais não devem perder a esperança e nem a confiança naquilo que eles estão ensinando para os filhos. Porque às vezes a gente ensina para o nosso filho hoje, amanhã, 1 ano, 2 anos, e o filho faz tudo o contrário. E a gente pensa, não está adiantando nada, eu devo ser um péssimo pai. E não é. Ele não era um péssimo pai. Não. Mas você era rebelde, você era difícil. Quem era difícil era você. Era eu, não era ele. Não era ele. Mas tudo aquilo que ele plantou, ficou plantado ali. E hoje está dando fruto, né? Isso, exatamente. E, assim, a nossa história, assim, é tão controversa, porque hoje, com toda essa vida que eu tive que adquirir de se tornar responsável pelos meus filhos e pela minha irmã, eu fui, né, por um bom tempo, e mesmo eu tendo meu companheiro dentro de casa, eu carreguei esse estigma de vestir as calças. Uhum. Então eu assumi o papel do homem da casa. E isso foi... então agora que eu tô tendo que aprender a fazer o papel de dona de casa, porque eu não aprendi. De esposa, de mãe, de mulher. De passar roupa, de fazer comida. Todos esses afazeres domésticos que a mulher atualmente está acostumada a fazer, eu tô aprendendo agora, entendeu? E o meu marido, como ele falou, meu companheiro, ele tinha um horário de trabalho flexível, então ele fazia essa parte. Então, hoje, a minha dificuldade foi nessa parte. O bom é que eu soube dar para eles qual é o papel do pai, qual é que ele tem, de homem, né? Ele tem que fazer assim, ele tem que prover, eu agi como pai. Então, ele, de uma certa forma, vamos dizer assim, ele teve como que se agir como homem. Só que eu perdi o lado da mulher, né? Hoje ele que tem que ensinar você, o Índio tem que ensinar você. Ele que tem que ensinar a fazer o café, o bolinho de chuva. Alguém vai ter que me fazer uns cafés para pagar esse perdido. A dívida tá grande, né? Tá. Renato, uma coisa interessante que eu achei assim na história do Rickson é exatamente essa rixa que tinha entre ele e o padrasto, né? Porque isso é muito comum nas famílias. E não só entre pai e filho, mas também entre sogra e cunhada e irmãos, né? Existe muito. Inclusive, existiu comigo, entre eu e a minha cunhada, a gente tinha
certa resistência, justamente por isso que o Rickson falou, por culturas diferentes. Porque ele não aceitava muito o padrasto justamente pela cultura do padrasto ser diferente da dele. E eu também não aceitava muito o jeito da minha cunhada e ela não aceitava o meu jeito, justamente porque a nossa cultura era diferente. Ela foi criada por uma família por pai, mãe e irmão. E eu fui criada por uma família de mãe e irmã. Ou seja, eu não tinha homem em casa. Eu não entendia o que é ter um homem em casa. Então eu tinha meio que ciúmes da minha cunhada com meu namorado. E assim, às vezes eu falo com as pessoas, nossa, Raquel, nada a ver, sabe? Meu Deus, é irmão dela. Mas como, Renato, eu nunca tive a presença de um homem em casa, eu achava um absurdo, assim, sei lá, ela chegar e abraçar, coisas simples de família, mas que eu achava um absurdo. E isso, Renata, ficou durante um ano, assim, nessa imaturidade, né? O teu ficou 10 anos, o meu pelo menos foi um ano. Mas só se resolveu, como o Rickson falou, quando a gente sentou e conversou, quando a gente abriu o espaço para compreender a outra pessoa. E é por isso que muitas vezes as famílias têm esse tipo de rixa, assim, entre os familiares, porque não quer abrir esse espaço de compreender, só a pessoa quer ser entendida. Não, eu tenho razão, você não quer entender, então o problema é seu. Mas isso eu fiz, e ela também durante um ano, você fez durante 10 e não resolveu nada. Quando você parou, quis ouvir o lado do seu padrasto, ele também ouviu o seu lado, as coisas começaram a mudar. Ele era o tipo de pessoa que era um pouco difícil. Ou era do jeito dele ou não era. Então. E eu já era o oposto. Tipo assim, que nem meu padrasto, ele tem um defeito, acho que até hoje. Eu não sei como que tá, que a gente não tem muito tanto contato. Mas ele é muito orgulhoso. Tipo, pedir desculpa é uma guerra. Então, acho que ele paga uma dívida tremenda, mas eu já sou o oposto. Então, é difícil, mas, por exemplo, no meu caso, Renato, quando eu conversei com a minha cunhada, a gente ficou, acreditem, se quiserem, a gente ficou 5 horas conversando. Não, 2 mulheres eu acredito. 2 mulheres conversando 5 horas, eu já vi. 5 horas. Eu já vi, isso acontece, é possível. 5 horas. Mas hoje, Renato, a gente é super amiga. É que não dá pra mostrar, ela tá aqui no estúdio, mas a gente é super amiga, né? Então, mas é o poder de você entender a situação. Isso, compreender. Quando você está enfiado, metido no meio do problema, e você não consegue enxergar, não tem uma visão superior do alto do que está acontecendo. Quando você entende, por exemplo, hoje você vê, ele só estava querendo me ajudar. Hoje você vê isso, né? Com que idade você tem hoje? Tem 19 hoje. 19. Então hoje você vê, né? Mas lá atrás, imagina se você tivesse visto isso lá atrás. Quer dizer, quanta coisa você teria poupado a si mesmo, sua mãe, ele, seu irmão, de um ambiente difícil em casa. Então esse é o preço de você, aliás, o valor, né? O benefício de você abrir a sua mente para entender não só achar que você está sendo vítima de maus tratos ou que o seu filho não te entende, o seu pai, sua mãe não te entende. Você tem que saber olhar a situação de cima, ter uma visão mais ampla da coisa, que é uma das coisas que a palestra faz para os pais e os filhos. Uma das coisas que a gente mais ouve das pessoas que vêm às nossas palestras é exatamente isso. Eu comecei a entender, o meu filho, entender a minha mãe, meu pai. Eu comecei a me enxergar como que eu tratava, como eu também era errado. E as pessoas não conseguem normalmente ver isso. Então é muito importante essa abertura de visão. Agora eu quero conversar aqui com o Richard, que também começou aos 12 anos a assumir a responsabilidade da casa. Conta pra gente por que você se viu criança, jovem, tendo que ser como um adulto, cuidando dos seus próprios pais. Então, desde o início eu já tive que assumir essa responsabilidade. Ele contando sobre o padrasto dele, eu também tive uma experiência semelhante, né? Que o dele foi por 10 anos, o meu já foi por uns 17 anos, tendo esse contrito com o padrasto, né? Ele também queria impor, ele também era meu padrasto, e ele não é meu pai. Então não se abria para ele e nem ele para mim. E ambos parou de aprender um com o outro, só durante dessa boa conversa, só para ressaltar. 17 anos, você não parece ser muito mais velho que isso. Eu tenho 21. 21? 21. Fiquei quase a vida... Desde os 4 anos de idade? Quase a vida toda. Só a vida toda, quase? Ele chegou já querendo comandar. Na verdade, ele queria disciplinar a nossa casa. E eu não aceitava por conta dele ser meu padrasto. O que aconteceu aos 12 anos que você teve que assumir a casa? Desde o início, meu padrasto e minha mãe já tinham vícios, né? E eles não eram pais presentes.
tanto presente como não dava exemplos também. E isso foi vendo a minha irmã menor, foi vendo aquela imagem, aquela conduta deles e não foi seguindo. Pelo contrário, ela na escola já estava sendo aquele atrativo, né? Ela já estava tendo uma experiência que muitos jovens têm hoje, né? De querer conhecer o mundo. E isso entrou a minha maturidade e o meu ombro como pai, que meu pai não, na verdade, não estava ali bem presente. Então eu que tinha que cuidar dela. Você adotou sua irmã, né? Eu abortei ela. Adotou ela como se fosse sua. Isso, e eu tentei pelo menos ensiná-la da maneira certa, né? Como os meus pais não ensinavam. Seus pais não estavam presentes por quê? Porque eles bebiam e saíam à noite. E quando estavam presentes, era muita discussão. Então, a palavra deles não ganhava tanto peso. Embora sejam pai e mãe, mas não davam o exemplo, que é o exemplo que faz toda a diferença. E durante esses 12 anos foi elevando. E eu falei, pô, uma hora vai ter que acabar, né? Não é possível. Mas hoje não. Hoje eu tenho que assumir a casa. Antes era só a irmã, hoje é a casa, hoje é todos os afazeres. Tanto que eu tenho um próprio negócio, que eu tenho que tomar conta do próprio negócio, tenho que tomar conta da casa, tenho que tomar conta das contas, né? Na verdade, e isso foi que me fez ser um pai ou uma mãe que... Quer dizer, aos 19 anos hoje, você tem um negócio... 21. Desculpe, 21. Você tem um negócio, você cuida da sua irmã, da casa, paga as contas... Porque seus pais agora estão totalmente ausentes? Estão totalmente. Já faz 3 meses que eles estão fora. E por quê? Porque eles estão detidos. Eles cometeram um ato errado, né? E estão detidos. E minha irmã também, ela só aproveitou essa situaçãozinha para ir morar com o rapaz. Porque ela engravidou cedo, né? E aí ela, bem dizer que ela falou, se vira, né? Fica sozinho aí. E eu que tô tomando conta de tudo. E durante esses 3 meses eu tive que aprender a me sustentar. Coisas que eu não fazia antes. Eu tomava conta só dela. Hoje eu tomo conta da casa, que é totalmente diferente. E tendo essa infância e adolescência toda tão conturbada, ô Richard, o que você sente em você? Você tem mágoa, amargura, traumas, você culpa muito seus pais? Ou você... Como que você lida com isso dentro da sua cabeça? Poxa, eu não tive infância, não tive a juventude por causa de toda essa situação com os meus pais. Como que você lida com isso? No início, eu achava até, poxa, eu queria ser jovem, né? Eu via muitos familiares, muitas famílias exemplares que eu queria ter essa família para mim. Eu queria que aquela família fosse minha. Tinha diversos jovens lá que tinham uma família bem estruturada. Era outra classe, outra educação. Eles apresentavam escolas boas para os filhos, né? Coisas que eu não tinha naquela época. E que eu me espelhava naqueles de fora, porque dentro não havia um exemplo. Naqueles tempos eu achava até uma dificuldade ao extremo, né? Eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? O que eu tenho que fazer? Porque eu não vou conseguir superar sozinho, né? E meus pais não falavam nada. Eu só tinha um irmão que sentava e conversava comigo. Mas ele, devido ao trabalho, a família dele não era tão presente como eu precisava dele. Então eu tive que aprender sozinho. Eu não tenho... No início eu tinha até mágoa, né? Dos meus pais e tal. Mas hoje eu não tenho, não. Hoje eu superei, venci e aprendi com a vida. Agora um detalhe que me chamou a atenção em ambos os casos, Renato, que foram jovens, crianças que começaram cedo com responsabilidade de cuidar da casa, de irmãos, até tomar conta dos pais, né, como é o tema hoje. Mas isso parece que não fez mais bem do que mal, porque eu vejo que eles cedo se transformaram em pessoas responsáveis, né? Tem uma vida, hoje um rapaz de 21 anos está querendo ir pra balada, não tem compromisso, como o Richard já tem. Exato. Como ele com 19 anos já fala do filho, de educação, de família, como fala. Então isso me chama muito a atenção, parece ser meio... Né? Contraditório. Porque as pessoas precisam sempre lembrar, é difícil lembrar isso quando você está no meio do problema. No olho do furacão você fica só desesperado e tal, e fica pensando no pior. Mas quando a gente mostra esses exemplos aqui, é importante para você que está no olho do furacão hoje entender o seguinte, espera aí, isso aqui vai ser bom para mim, isso pode ser talvez a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu só preciso saber tirar vantagem disso, tirar proveito disso. Porque hoje você, aos 21 anos, tem o seu negócio, você tem uma maturidade para um jovem da sua idade muito além da sua idade. Você é uma pessoa com uma maturidade precoce.
Eu ganho sempre idades superiores à que eu tenho hoje. Exato. Converso com pessoas de 40, 50 anos e eles me dão 27, 28. Pois é. Eu até brinco com eles, né? Com certeza a sua idade mental é muito além do que no seu certificado de nascimento. Mas por quê? Porque tudo isso te fez amadurecer. Então, isso te fez bem, não te, como diz o ditado, né? O que não mata engorda, né? O que te mata te faz mais forte. Então você foi feito mais forte, você foi feito mais forte por causa disso. E é importante você em casa também entender isso. Eu tenho que me levantar para falar com você de perto a respeito disso, porque você está agora passando talvez por uma crise, uma dificuldade muito grande na sua família e você está pensando em fugir. Você é jovem, você está pensando assim, meus pais não me amam, não gostam de mim, olha só que família que eu fui nascer. Eu tinha vontade de pegar as minhas coisas e desaparecer. Você... Pai, você não tem o respeito dos seus filhos, você talvez é um padrasto, uma madrasta, você está tentando fazer a família unida e parece que todos os seus esforços estão sendo encontrados com resistência, porque você é mal compreendido pelos seus próprios filhos ou enteados. Preste atenção, o importante é que você acalme-se. Em primeiro lugar, acalme-se, entenda que você precisa ter uma visão do alto de tudo isso que está acontecendo. Você não vai poder mudar isso assim, da noite para o dia, mas isso vai mudar. Não vai mudar da noite para o dia, mas vai mudar. Mas vai mudar como e quando? Quando você começar a fazer coisas diferentes, deixar de dar murro em ponta de faca, deixar de querer mudar as coisas a pulso, a força, que não é por aí. Você só vai prejudicar toda vez que você tenta mudar uma pessoa. A força, tentando impor, o resultado vai ser o contrário do que você espera. Então, fique calmo, abra sua mente, a sua cabeça, tenha paciência e aprenda maneiras diferentes de lidar com isso. Se o que você está fazendo não está funcionando, então procure uma maneira mais eficaz. E eu quero oferecer para você uma oportunidade para você aprender essa maneira mais eficaz. Na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, nós estamos ensinando pais, ensinando filhos a lidar com esses desafios que a vida familiar lança contra nós. Eu, como pai, como marido, eu tive a minha parcela de lutas e dificuldades. Cristiano e eu tivemos as nossas lutas com o nosso filho e nós aprendemos muitas coisas, batendo cabeça, né? Aprendendo da maneira mais difícil. E gostaríamos que alguém tivesse chegado para nós e falado, olha, não é assim, tenta desse jeito, tenta do outro jeito. Então, nós queremos oferecer isso para você hoje, o que nós aprendemos, ajudando muitas famílias a melhorar essa convivência entre pais e filhos. Eu convido você para estar com a gente na palestra deste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Vamos unir as nossas forças, compartilhar nossas experiências, unir a nossa fé para resolver esses problemas familiares. E lá na frente você vai olhar para trás, como os nossos convidados aqui hoje olham para trás e todas as suas lutas, e eles são gratos por aquilo que eles aprenderam e o que as suas lutas fizeram para lhes fortalecer. Ok? Eu espero por você este domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Transformação Total de Pais e Filhos. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, ligue agora para este telefone 0 operadora 11 3573 3535. Se você tem alguma pergunta, alguma informação a respeito da palestra. Eu quero agradecer os nossos convidados. Obrigado, Richard. Tá tudo bem hoje, né? Tudo bem. Foi uma experiência boa e hoje eu fico feliz por ter passado por tudo aquilo. Por incrível que pareça, hoje eu tirei proveito daquela situação. E tenho certeza que, apesar da situação dos seus pais, eles devem se sentir muito orgulhosos de você. Sim. E eu tenho certeza também que eles vão aprender, eventualmente. Às vezes a ficha demora para cair, né, Rickson? Mas cai uma hora. Mas cai, eventualmente cai Demora também. uns 10 anos, né? Ou 17, né? Ou 17. Obrigado, Silvana. Obrigado, Rickson. Obrigada, muito obrigada. Ok? Obrigada. Tchau, Renato. Tchau, alunos. Voltamos na próxima semana aqui com a Transformação Total de Pais e Filhos. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Até a próxima. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.